Fala, católicos e católicas, salve Maria, a paz de Cristo e o amor de Maria. Hoje eu vou falar para vocês de um tema que está sendo muito interessante na nossa igreja, que é a volta da geração Z à nossa igreja católica. Assista esse vídeo aqui junto comigo para você entender um pouquinho. Culpa das redes sociais. O que em um primeiro momento poderia parecer improvável está realmente acontecendo. A Gen Z, que ficou muito marcada pela vida digital, muitas vezes pela rebeldia e pela desconfiança em instituições tradicionais, está puxando um movimento de renascimento religioso no Ocidente. E aqui eu vou listar exemplos no mundo todo. Na França, entre os jovens de 18 a 25 anos, os batismos quadruplicaram em 4 anos, e o número total de adultos batizados cresceu 160% na última década. Na Bélgica, os batismos de adolescentes e adultos triplicaram em 10 anos. Dublin registrou o dobro de batismos de adultos nessa Páscoa em comparação com o ano passado. E a crença em Deus entre jovens britânicos saltou de 18% em 2021 para 46% em 2025. E o fenômeno não acontece só na Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, os números mostram dados crescentes de pessoas se convertendo após anos de queda, com jovens liderando o retorno ao catolicismo, como vocês podem ver nesse gráfico. E o que explica esse movimento pode ser resumido em 2 fatores: o desgaste do materialismo e o fácil acesso a conteúdos digitais sobre religião vindo de influenciadores. Mais exemplos aqui. Em julho, o Papa Leão recebeu 1.000 influenciadores católicos no Vaticano para discutir como atuar como missionários digitais. Temos pessoas como o Frei Gilson rezando terços diários com milhões de pessoas no YouTube. Temos padres e outras figuras religiosas lançando cursos completos com vários módulos de conhecimento sobre os mais variados assuntos da igreja. A estratégia, então, é traduzir a mensagem da igreja para uma geração jovem que não se preenche somente com a vida digital. Em um mundo cada vez mais fragmentado, a religião está voltando a oferecer comunidade e pertencimento. Exatamente o que a Gen Z mais sente falta. Comenta notícias aqui embaixo para mais informações como essa todos os dias. Então, minha gente, vocês viram aí que é um número crescente de jovens se convertendo ao catolicismo, e isso é muito legal. Primeiro, a gente tem que entender um pouco sobre o contexto da evangelização no meio digital. Eu evangelizo na internet desde que aqui era mato, desde que tinha o IGTV lá no Instagram. Eu comecei em 2020, quando teve aquele boom do TikTok. E é muito legal ver que essa sementinha que a gente plantou lá atrás está rendendo frutos hoje, né? Porque é uma geração que consome muito conteúdo católico. E nessa jornada aí surgiu também vários outros influenciadores católicos também, que são muito legais. E um dado interessante, né, que ele falou sobre os Estados Unidos, a partir de que o Papa Leão assumiu o pontificado dele, a gente vê um número de católicos crescendo cada vez mais nos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos têm gente muito patriota, eles tendem a ser muito nacionalistas. E a partir do momento que um Papa americano assume o pontificado, acredito que eles tenham mais curiosidade para saber um pouco mais sobre a igreja e daí acabam também se convertendo. Eu acho também muito legal essa questão do conteúdo, porque é um leigo, eu sou leigo, falando para você também que é leigo. Então a gente tem esse sentimento de pertenção, que era muito a favor da libertinagem. E acho que os jovens estão tendo cada vez mais consciência sobre saúde, sobre mentalidade. Então por isso também estão voltando à Igreja Católica. Por quê? Porque a igreja não só foca também na doutrina, mas também ela foca no ser humano. Então no bem-estar também do ser humano, de estar conectado com Deus. E nas dificuldades, a religião também tende a ser uma coisa que ajuda muito as pessoas. E dentro da religião também, né, dentro da igreja, nós criamos comunidades. Então a gente conhece gente nova, a gente faz amizade, a gente pode encontrar o nosso parceiro, a nossa parceira, e também colocar os nossos dons em serviço a Deus, né? Porque não a gente descobre os dons que Deus preparou pra gente.
Mas aí, comenta aí embaixo o que que você acha da geração dos Enzos e das Valentinas voltando à Santa Igreja Católica.